Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou mostrar as minhas melhores leituras do mês de abril de 2020. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que todo começo de mês eu falo sobre as minhas melhores leituras do mês anterior. Pois bem, começo de maio vou falar das minhas melhores leituras de abril. E se você acompanhou o canal em abril, você sabe que eu li bastante, tanto que eu mantive aí uma média de 2 vídeos por dia, ou seja, tinha dia que eram 2 reviews por dia de quadrinhos que eu li nesse período. Então foi difícil fazer essa lista de melhores desse mês, tanto que tem até um pouquinho a mais do que normalmente costuma ter. E tem quadrinhos bem variados, tem mangás, tem quadrinho europeu, italiano, né? Tem quadrinho de super-heróis, porque minhas leituras também foram variadas. Elas foram variadas, mas elas também obedeceram a algumas lógicas, alguns especiais. Eu fiz um especial de mangás, então, claro que os mangás ganharam maior espaço esse mês também. Pô, bem, logo vocês vão ver quais foram as minhas melhores leituras do mês. Mas antes disso, só dar aquele aviso que eu dou sempre no começo do vídeo de melhores do mês, no começo do vídeo de leituras da semana, que é o link da Amazon, que eu deixo na descrição de todos os meus vídeos, inclusive nesse vídeo. Se você for fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Nesse vídeo em especial eu vou deixar tanto o link geral para a página, para a primeira página da Amazon, para a página principal da loja, mas também vou deixar especificado os links para os quadrinhos que eu vou comentar aqui que forem vendidos nessa loja. Nem todos são, mas os que forem, o link vai ficar aqui. Pois bem, jabá feito, vamos às melhores leituras no mês de abril de 2020. Já adianto que o Tex conseguiu 3 posições nesse pódio. O primeiro deles é devido a uma história que antecedeu a edição de número 600 aqui no Brasil, foi publicado nos números 596, 597, 598 e 599 da mensal do Tex. Essa edição que está na minha mão aqui é a versão em formato italiano. O Tex também é publicado em formatinho. Na verdade, essa edição ela só vende online, essa edição em formato italiano, mas eu prefiro ler nesse formato. É uma história que é escrita pelo Bozelli, que é o atual editor do personagem, e desenhada pelo Maurizio Dotti. Olha só os desenhos, são desenhos muito bacanas. Mas assim, o que essa história, além de ser desenhos muito bons, traz de interessante? Nela nós vemos o primeiro contato do Tex e do Kit Carson com a cidade de Nova York. Essa é a história que mostra os dois pela primeira vez em Manhattan. Inclusive o número 596 tem o título de Manhattan. É uma história muito bacana, porque mostra esse contraste, né, desses personagens que vivem no Oeste e nesse lugar de modernidade que é Nova York, que é muito diferente do que o ambiente que eles estão acostumados. É uma história bacana, o ritmo legal, o enredo bem construído, vários personagens que realmente existiram, tão presentes aqui. Foi uma bela pesquisa histórica, tanto do Bozelli quanto do Dotti. Gostei muito, das minhas histórias preferidas do Tex. É a melhor história do Tex que eu já li diretamente na mensal do personagem. Eu já li outras histórias da mensal do personagem que eu gosto demais. O passado de Kit Carson é um exemplo. Mas eu não li diretamente na mensal, eu li em republicações, eu li na Tex Ouro, né? Gibizaço esse aqui, gostei muito. Bom, pois bem, Tex, falei que tem mais posições. Tem ainda a Tex Gold 43, que traz a história O Ouro dos Confederados, que é da dupla Antônio Segura José Ortiz. O Antônio Segura no roteiro, José Ortiz nos desenhos. Essa dupla é uma dupla muito famosa. Tem fãs do Tex que consideram a melhor dupla a trabalhar com o personagem. E essa história aqui mostra o Tex caçando um grupo de fugitivos de um presídio, que na verdade são ex-soldados confederados, soldados que lutaram do lado do sul na época da Guerra de Secessão. E eles sabem onde está, o Tex não sabe disso, mas eles sabem onde está uma quantidade de ouro considerável e eles querem pegar esse ouro, se reunir com a Ku Klux Klan para que o sul possa assim surgir e derrotar o norte, para que a guerra possa voltar. É uma história que trabalha o tema desse legado da escravidão nos Estados Unidos, mas é uma história que tem um humor muito legal. Essa história da dupla Antônio Segura e José Ortiz tem um humor que é muito bacana. Gostei muito dessa história. A outra história também é
do Antônio Segura. É essa daqui. Na verdade, aqui tem duas histórias. Saiu no anual do Tex originalmente, duas histórias. E a Tex Gold traz as duas aqui. As duas são muito boas. Só que é o Antônio Segura no roteiro, mas não é o José Ortiz nos desenhos. Quem está nos desenhos aqui é o Miguel Ângelo Repeto, que também é um muito bom desenhista. Aqui nós temos duas histórias que tem a temática da vingança e que tem no seu núcleo tragédias familiares. Na primeira delas nós vemos um homem que tem no seu passado a morte dos pais por parte de indígenas e a irmã sequestrada por índios. Esse homem é movido por um ódio que o leva a uma vingança que o consome, e o Tex fica no meio dessa história aí. E o interessante aqui é que esse ódio, mesmo quando esse homem é confrontado com uma realidade que poderia fazer parar, ele o consumiu de tal modo que continua. E, além disso, vale dizer que a família desse homem, ela matava índios, né? Então, assim, a situação não é tão preto no branco, mostra um contexto social de injustiça que gera homens desse tipo. E a segunda história, nós temos o Tex e o Carson inicialmente lidando com ladrões de gado, e esses ladrões de gado, eles pegaram esse gado de uma pessoa que gosta de matar índios, e o Tex vai atrás. Bom, só que nesse contexto há uma tragédia familiar terrível acontecendo. Nesse contexto ocorre uma tragédia familiar terrível. Há um filho bastardo que não é reconhecido pelo pai, odeia o pai e ele mata o pai. Bom, joga a culpa no Tex. E a partir disso, Tex e o Carson têm que lidar com todo um vilarejo que os considera assassinos. Cara, a sinopse não faz jus à história. A história é muito bacana, um ritmo de ação muito grande e um final bem melancólico. Pois bem, 3 histórias do Tex, 3 histórias bem diferentes entre si e 3 histórias que eu gostei demais. Bom, mas nem só de Bonelli vive Tex, ou melhor, nem só de Tex vive a Bonelli, costumo dizer isso. Gostei muito dessa história aqui também, do Martin Mister, publicada nos números 12 e 13. Essa história está pelo Paulo Morales, desenhada pelo Fábio Grimaldi. Ela é um suspense de ação. No coração dessa história há uma mulher que, ao que parece, tem dupla personalidade. É uma moça tímida e que de repente vira uma máquina de matar, só que ela não lembra dos crimes que cometeu. Isso faz, em determinado momento, uma dessas personalidades pede ajuda ao Martin Mister, que se vê envolvido numa trama que envolve mistérios, experimentos com crianças, cientistas nazistas, gibizaço, num ritmo cinematográfico alucinante, assim, gibizaço mesmo, assim. Gibizaço não porque a trama, caramba, reinventa a roda, não, é porque gera uma imersão que é fantástica. Uma pessoa falou aqui no canal, quando eu lancei o vídeo sobre esse quadrinho, que estava no ponto para filmar. É verdade, é um ritmo muito acelerado, gibi muito bacana de ler. Mas vamos lá. Bonelli foram esses. Vamos lá. Eu li alguns mangás muito bons esse mês, mas eu selecionei 2 para estar nessa lista, né? O primeiro deles não podia deixar de ser, eu comecei a ler Lobo Solitário. Gente, isso aqui realmente é digno da fama de clássico. Eu acumulei várias edições de Lobo Solitário para começar a ler e ter uma sequência. Começando a ler agora, eu percebi que o Lobo Solitário, na verdade, nesse início, são várias histórias curtas, missões que esse samurai, que está sempre em parceria com seu filho de 3 anos, ele executa, só que há uma busca de vingança por trás disso. As missões são muito bem feitas. O Lobo Solitário é ao mesmo tempo violento e contemplativo, cara. É um quadrinho que tem essa gama de violência, mas gera uma contemplação no leitor. Gibi, assim, realmente digno do título de clássico. Li os 2 primeiros volumes, logo devo ler o restante. E o outro, assim, na contramão de Lobo Solitário, mas eu gostei muito, foi Rosa de Versalhes. Rosa de Versalhes é um mangá shoujo, ou seja, originalmente destinado a garotas. E é um dos shoujos mais famosos da história, e ele se passa no período anterior à Revolução Francesa. E tem esse ambiente social como cenário, e traz como personagens a Maria Antonieta, por exemplo, há personagens tanto personagens fictícios quanto reais. E, cara, a reconstrução
do momento histórico aqui é muito bem feita. Como que os nobres às vezes ficam nas suas bolhas e ignoram o povo, como é que funciona a sociedade estamental. Li o primeiro volume, são 5, gostei bastante também. Agora vamos para os quadrinhos de super-heróis, A4, né? A4. Primeiro vamos para da DC. O Gavião Negro, volume 2, isso aqui é a fase do Robert Venditti, com desenhos do Brian Rich. E eu gostei muito dessa fase. Vocês vão ver que os quadrinhos que eu vou mencionar aqui, grande parte deles seguem o mesmo, eu não vou dizer o mesmo estilo, não é isso não, mas eles vão receber comentários parecidos, que é o seguinte, são quadrinhos simples, mas muito bem feitos. Aqui nós vemos o fechamento de um arco que mostrou o Gavião Negro em busca do seu passado, para, ao conhecer seu passado, poder evitar uma ameaça que está no presente. Ele foi reencontrando reencarnações anteriores e ele descobriu que ele reencarnou tanto no tempo quanto no espaço. E ele descobre uma grande ameaça e ao descobrir a sua própria identidade, ele pode descobrir que a sua origem não foi lá muito gloriosa. Um gibi simples, mas muito bem executado, aquele gibi de super-herói raiz, sabe? Gostei muito, assim. É simples e épico. Outro que também foi muito simples, mas me agradou muito, assim, é esse aqui, ó, Homem-Aranha Superior, volume 2. Isso aqui encerra a história, foram 2 encadernados. Isso aqui é uma espécie de epílogo à fase Homem-Aranha Superior do Dan Slott. Nessa fase Homem-Aranha Superior, a do Dan Slott, o Dr. Octopus ele esteve no corpo do Peter Parker. A mente do Dr. Octopus dominou o corpo do Peter Parker. Bom, claro que o Peter ia voltar, só que o fato de ter tido contato com a mente do Peter mexeu com o Dr. Octopus. E, bom, agora ele tem um outro corpo aí, inclusive tem poderes de aranha também, e ele está tentando ser um super-herói. E nós vemos alguém tentando deixar seus erros para trás em busca de redenção. Acontece que essa redenção pode ser atrapalhada no caminho. Cara, gibi muito legal, escrito pelo Christos Gage. Christos Gage é um dos autores mais subestimados a escrever para a Marvel, na minha opinião. Gosto muito do cara e gostei muito desse quadrinho. Vamos lá agora. Um que está sendo muito elogiado, todo mundo está gostando, é o Demolidor do Chip Zdarsky, que saiu o primeiro volume aqui no Brasil e mostra mais uma vez o Matt Murdock no fundo do poço. Agora um fundo do poço um pouco diferente. Ele chegou praticamente à morte no final da fase anterior e aqui o corpo dele ainda não está 100%. Ele comete um erro e supostamente mata um homem. Mata um assaltante de uma loja. E ao matar, isso gera várias consequências, inclusive na relação dele com os outros heróis. De novo, a sinopse não faz jus. É um quadrinho que é angustiante, como é comum ser com quadrinhos do Demolidor, né? É uma fase que abre muito bem e realmente promete muito. Agora vamos pegar um outro quadrinho da Marvel que tem um espírito completamente diferente, que é o terceiro volume do Quarteto Fantástico do Dan Slott. Nesse quadrinho eu sou uma exceção, pelo menos lá no primeiro volume, né? Eu gosto dele desde o começo e muita gente não curtiu tanto a pegada do Slott. Cara, eu de verdade gosto muito disso aqui. Para mim o que nós temos aqui é uma grande homenagem ao quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby. Uma grande homenagem mesmo, assim. E, inclusive, a maneira da resolução dos problemas, a forma que os diálogos são conduzidos, o clima família do quarteto. Cara, é um gibi que pra mim tá bom, assim, o roteiro realmente tá muito bom. O Dan Slott, ele dá um ar nostálgico. Pelo menos para esses fãs que gostam do quarteto mais antigo, isso aqui vai agradar muito, me agradou muito. É claro, isso não significa que o Slott não traga novidades. Por exemplo, há uma coisa que a Susan Richards faz com o Dr. Destino que vai mudar muito a relação do maior vilão do quarteto para com a esposa do Reed Richards. Com certeza. Tenho gostado bastante. Bom, super-herói foi isso, já foi super-herói, já foi Bonelli, já foi mangá. Vamos pro Conan. 2 edições do Conan, mas na verdade é uma história que eu quero mencionar. Edições número 12 e 13 da Espada Selvagem de Conan, que republica as histórias da clássica Savage Sword of Conan, revelada dos anos 70, em preto e branco. Mas o seguinte, na Espada Selvagem de Conan número 12, deixa eu pegar aqui, ao final dela, começa a adaptação de um romance do Conan, que é
Conan o Bucaneiro. O título do primeiro capítulo é Sonho Sangrento. Deixa eu mostrar para vocês. É uma adaptação desse romance Conan o Bucaneiro, feita pelo Roy Thomas e pelo John Buscema, com Tony DeZuniga na arte final. Roy Thomas no roteiro, John Buscema nos desenhos, Tony DeZuniga na arte final. É uma história que, assim, ela parece que todos os elementos definidores do Conan aparecem. Ela durou 4 edições da Savage Sword, e uma dessas edições está nesse número 2 e as outras 3 estão nesse número 13. Eu gostei muito dessa história, inclusive ela mostra um confronto, um encontro do Conan com seu principal adversário, que é o feiticeiro Thoth Amon. Tá aí, Conan, mas não tem só quadrinho americano, italiano e japonês, não. Tem um quadrinho argentino, o Eternauta. Finalmente eu li esse clássico, que é outro que é digno do título de clássico, que mostra uma invasão alienígena a Buenos Aires, na verdade ao mundo, né? E Buenos Aires, e nós vemos aí inicialmente um grupo pequeno de pessoas tentando sobreviver e depois fazer uma certa resistência. Quadrinho claustrofóbico, assim, as esperanças estão sempre morrendo, estão sempre surge a esperança e ela, bom, e agora, né? Ela é um pouco frustrada, assim. Cara, é do Osterheld e do Solano Lopes. Eu li a primeira versão, eu li na verdade o remake que foi feito, né, que a editora Comic Zone lançou, só que assim, o remake não foi até o fim, então peguei para ler essa edição original aqui, Gibizaço. Se quiser saber mais, tem um vídeo sobre ele aqui, Gibizaço, do quadrinho argentino. Tem até uma sequência que saiu aqui no Brasil também, estou de olho para ler em breve. Pois bem, essas foram as minhas melhores leituras. Foi um mês de fôlego, foi um mês que eu li bastante coisa boa. Diz aí nos comentários quais foram as suas melhores leituras. Diz também se você gosta de algum desses quadrinhos, se não gosta. Claro, tudo que você já sabe que eu vou pedir. Teu joinha se você gostou do vídeo, que você compartilhe ele, mostre para outros, chame outras pessoas para o canal. É isso que faz aqui a nossa comunidade aumentar. Se estiver chegando por agora, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Então, um abração e até o próximo vídeo.